Olá, eu sou a Luciana Barcala e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a topografia do AVC. O que é a topografia? É o comprometimento do movimento que o paciente que sofreu um AVC ou derrame tem. Então, nós vamos começar com uma nomenclatura básica dentro da topografia do AVC. Todo paciente que tem um AVC, ele vai ser nomeado como uma hemiplegia ou uma hemiparesia. Então, eu vou até escrever aqui. Hemiplegia ou uma hemiparesia. Então, o paciente teve um AVC e ele teve perda do movimento. Então, quando ele tem a perda do movimento, a gente vai chamá-lo de hemiplégico ou hemiparético. Vamos entender o que é essa hemiplegia e hemiparesia. A gente tem que começar por essa nomenclatura aqui. Hemi. Por que hemi? Porque é a metade do corpo. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo do nosso corpo. Os dois lados se movimentam. Então, quando eu estou falando hemi, é porque um lado do corpo sofreu esse comprometimento de movimento, teve essa perda de movimento. Então, toda vez que eu falar sobre hemiplegia ou hemiparesia, é porque eu estou falando da metade do corpo do paciente, que pode ser a esquerda ou a direita. Agora, por que hemiplegia ou hemiparesia? Então, agora aqui a diferença tá aqui, ó, no plegia e no paresia. Plegia é quando eu tenho a perda total do movimento de um lado do corpo. Hemiparesia é uma perda parcial dos movimentos de um lado do corpo. Toda essa teoria que eu estou falando vai estar no e-book com link aí embaixo que você pode baixar para você ter a parte escrita de tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então, ó, hemiplegia é a perda total do movimento de um dos lados do corpo. Tem que ser um dos lados, porque eu estou falando de corpo. E a hemiparesia é a perda, então, parcial. E a plegia, então, é a perda de um lado do corpo total. Então, até agora, a gente já sabe a diferença de hemiplegia para hemiparesia. Lembrando que sempre que eu falar hemiplegia, eu tenho que falar qual que é o lado. Se é o lado direito ou o lado esquerdo. Ok. Depois que eu falo hemiplegia ou hemiparesia, que vocês já sabem qual é essa diferença, qual é o lado, se é direito ou esquerdo, que isso todos deveriam saber. As mulheres têm um pouquinho de dificuldade, mas mega normal, tá? Não é nada de lesão neurológica, realmente é de estruturação neural. Eu sempre tenho que pensar qual que é o lado direito e esquerdo e não tem problema nenhum, porque eu penso, respondo e acerto. Pelo menos na maioria das vezes. Então, vamos agora falar hemiplegia à direita, hemiplegia à esquerda, e aí a gente usa uma outra nomenclatura, que é completa ou a incompleta. E qual que é essa diferença? Toda vez que eu falo que meu paciente tem uma hemiplegia, uma hemiparesia à direita ou à esquerda, se eu falar que ele tem uma lesão completa, é porque essa lesão comprometeu desde a face, que é o rosto dele, e os membros superiores e os membros inferiores. Então, essa é uma hemi completa.
E essa M pode ser tanto hemiplegia quanto hemiparesia, à direita ou à esquerda. Só que quando eu falar se ela é completa, é porque ela teve comprometimento de face. Se ela tiver um comprometimento somente de membro superior ou membro inferior, que são os braços e as pernas, então nesse caso aqui, ele teve um comprometimento só dos membros. Então eu coloco como uma M incompleta. Agora, se ele comprometeu o rosto, a face, é uma M completa. Então a gente já sabe diferenciar o que é uma M, a diferença de plegia para paresia, lado direito e lado esquerdo, completa e incompleta. Quando eu falo além do completo e incompleto, a gente ainda aumenta um pouquinho mais essa topografia. E aí a gente vai falar se ela é uma completa proporcional ou desproporcional. Então aqui rapidinho, proporcional ou desproporcional. Qual é a diferença? Então aqui tá o meu hemiplégico, à direita, à esquerda, completo, incompleto, tá? E esse comprometimento dos membros é proporcional ou desproporcional? Como eu vou saber? Por meio da escala de força muscular. Se meu paciente teve uma perda de movimento, ele teve perda de força muscular. Então eu faço a avaliação de força muscular, a mais conhecida é a de Kendall, e aí a gente gradua essa força de 0 até 5, e aí eu vou graduar quanto tem de força no membro superior, por exemplo, 2, e quanto tem de membro inferior, por exemplo, 0. Eles são proporcionais ou desproporcionais? Desproporcionais, porque o grau de força muscular do membro superior com o membro inferior é diferente. Então, eu ia falar desproporcional. Diferente. Então, ele é desproporcional. Se fosse um caso de grau de força 1 no membro superior e grau de força 1 no membro inferior, eu falo que esse paciente, ele é proporcional. Por que proporcional? Porque o grau de força de membro superior e o membro inferior são iguais. Então, esse comprometimento do movimento do hemicorpo do meu paciente, seja plegia, paresia, completo ou incompleto, independente disso, ele é proporcional porque o grau de força é proporcional. E para fechar, quando eu tenho o caso de desproporcional, somente no caso de desproporcional, eu completo essa nomenclatura, falando qual que é o predomínio. Que predomínio? Aonde está mais comprometido? Já que eles são diferentes, qual é o membro que está mais comprometido? O superior ou o inferior? E aí, aqui nesse caso, que é 2 de membro superior e 0 de membro inferior. Qual é o membro mais comprometido? É o membro inferior, porque ele não tem nada de força muscular, tá? Ele é um grau 0, nem contração, nem esboça contração muscular. Então aqui o comprometimento é no membro inferior. Mas também podia ser um comprometimento maior no membro superior. Por exemplo, aqui está meu paciente, e aí ele tem uma lesão 1 no membro superior e 4. Ele é desproporcional, tá? São diferentes. A força, o comprometimento do movimento é diferente. Então, o que eu tenho aqui? 1 e 4. Lembrando que o 0 é o mais comprometido porque não tem movimento nenhum e 5 a força total. Então, aqui o membro superior está mais comprometido. E aí a gente usa uma nomenclatura no caso de desproporcional. No desproporcional,
predomínio vou começar pelo membro superior, braquial ou crural. O braquial é onde o membro superior vai estar mais comprometido. Então, vou colocar um desenho aqui, ó. O membro superior tem 1 e o membro inferior 4. Então, o membro superior tem um grau de força menor que o membro inferior. Por isso que o comprometimento é braquial. Agora, quando for crural, é porque o meu hemiplégico ou hemiparético tem um comprometimento maior aonde? No membro inferior. Então, para fechar a topografia do AVC, que é o comprometimento do movimento que o meu paciente com AVC vai ter. Ele sempre vai ter um comprometimento de um lado do corpo, por isso que ele é chamado de hemi. Então, hemiplegia, perda do movimento de um lado do corpo total. Ele perdeu totalmente o movimento do corpo. Hemiparesia, ele teve uma perda parcial da metade do corpo, seja à direita ou à esquerda. Depois eu coloco se ele é completo ou incompleto. Completo, comprometimento do membro superior, também fora os membros. Incompleto, comprometimento somente dos membros. A face não foi comprometida, os movimentos faciais não foram comprometidos. Depois eu vou nomear se ele é proporcional, sendo que o membro superior teve a mesma perda, o mesmo comprometimento de movimento que o membro inferior. Eu estava tentando achar a forma mais simples de explicar. Mas então o membro superior com o membro inferior teve a mesma perda de movimento dos membros, tá? Então eu tenho um pouquinho só de movimento no membro superior, eu tenho um pouquinho só de movimento no membro inferior. Então eles são proporcionais. Desproporcionais é quando o membro superior ou o membro inferior não estão comprometidos no mesmo nível. E quando for desproporcional, então eu falo qual que é o predomínio. Se for braquial, é porque o membro superior está mais comprometido que o membro inferior. Se ele for crural, o membro inferior está mais comprometido que o membro superior. Então aqui está a videoaula sobre a topografia do AVC. Aqui no link eu tenho um link com o e-book sobre a topografia, onde tem toda essa explicação dessa videoaula, inclusive exercícios com os meus bonequinhos aqui. Quem teve aula comigo na sala de aula sabe que eu adorava colocar os bonequinhos para a gente fazer esses exercícios, tá bom? E qualquer dúvida, estou lá nas redes sociais, só perguntar, acompanhe as lives, mandem mensagens, que o importante é a gente aprender, compartilhar todo esse conhecimento que tá aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima!